E agora nós vamos à parte do nosso convidado, né? Nós vamos apresentá-lo aqui. Na verdade, você já se apresentou um pouquinho, mas, por favor, pode ficar à vontade, que daqui a pouco a gente vai começar a metralhar você de perguntas. Conta um pouquinho pra gente, William, da sua trajetória, conta um pouquinho da sua experiência. Bom, estou como docente aqui da Federal do Rio de Janeiro, FRJ, curso de farmácia há 11 anos, que eu cheguei em Macaé, um pouco mais de 11 anos, 11 e meio. Eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Toledo, fica próximo a Foz do Iguaçu, Cascavel, que são mais conhecidas, né? Fiz minha formação acadêmica no Paraná, numa universidade estadual de lá, chamada UniOeste, em farmácia industrial. E à época eu estava em dúvida, né, se eu ia para o mercado de trabalho ou se eu continuaria na academia, né? E acabei optando por ir para a academia, então eu fui para o estado de São Paulo, porque São Paulo é o local onde as coisas acontecem no país. Não tem como a gente não afirmar isso, né? Tanto do ponto de vista científico, acadêmico, tecnológico, financeiro, né? O coração do país, né? Pulsa lá, né? Então eu fui fazer minha pós-graduação de mestrado, doutorado em São Paulo, em Ribeirão Preto. Temos lá a USP, né? Que é uma universidade muito, assim, potente do ponto de vista de produção acadêmica, de formação de capital humano, né? Fiz minha formação lá de mestrado e doutorado, fui para os Estados Unidos fazer uma parte do doutorado que chama de doutorado de sanduíche, né, quando se faz uma parte do experimento fora e retorna ao Brasil para defender o título. E voltei para cá em 2012 e aí, né, eu comecei a ver oportunidades de trabalho, né? E aí, quando a gente sai da academia com o título de pós-graduação, a gente tem que mirar. Ou você vai para o mercado, né, indústria farmacêutica ou química, ou você tenta concursos públicos para poder ir para a carreira de docência, pesquisa, né? Fui dar aula no interior de São Paulo, em Rio Preto, e aí pintou uma oportunidade aqui em Macaé, né, interior do Rio de Janeiro, para fazer um concurso na FRJ. Né? E eu já tinha alguns colegas que estavam como docentes aqui, eu vou me inscrever e vou tentar. E me inscrevi, passei, e no ano seguinte vim para cá. Então estou aqui há 11 anos e meio, mais ou menos, trabalhando na universidade, né? E durante esse período... Você é concursado, então, da FRJ? Concursado, exatamente. E nos últimos quase 4 anos, eu coordenei o curso de farmácia da instituição, né? Então foram anos de muito aprendizado, de muito conhecimento, né? Enfim, de exercício aí de gestão de equipe, de alunos, né? Acho que para a carreira acadêmica isso também te traz muita bagagem, assim, para a sequência do trabalho. Sim. Agora, vamos lá. Com relação ao choque de gerações dentro das faculdades, não só o curso de farmácia, na sua visão, existe esse choque? Tipo assim, pessoas mudou? Dentro da sala... O comportamento mudou? Exatamente. O que eu vejo? O que você tem acompanhado aí? Eu vivencio a universidade, hoje estou com 40 anos, né? Desde os 17, né? Então eu já estou há 23 anos na universidade. Então eu já passei por várias etapas nessa história. Então, desde o aluno, né? Pós-graduando e agora como professor, né? Como docente. Existem coisas muito boas que foram acontecendo ao longo dos anos e coisas que eu acho que não foram tão boas, né? Eu acho que o nível de comprometimento dos alunos tem sido cada vez menor na média. É lógico que ao longo do tempo você pega alguns pontos fora da curva que são alunos muito bons, muito comprometidos, mas assim, com o passar do tempo, acho que o nível de comprometimento em diversas questões ele tem sido cada vez menor. E eu acho que isso passa muito pelos valores que são cultivados dentro da família. Porque assim, o que eu percebo? Eu acredito que você perceba isso no seu trabalho também, você também, né? Eu acho que muitos dos valores que você performa no seu trabalho, eles vêm porque eles são construídos na sua família. Sim, a base é a família, né? E a família, ela é a unidade básica, a unidade mais estrutural mais importante da sociedade. Se você não conseguir ter uma família bem edificada, que te dê bons valores, dificilmente você vai conseguir levar isso para a sua vida. E lá fora você vai ter muita dificuldade, né? E eu percebo isso muito dentro da universidade no seguinte: quando eu coordenei o curso por quase 4 anos, o coordenador ele é uma pessoa dentro de um curso que ele é um para-raio de problemas, porque ninguém bate na sua porta para te trazer solução. Não te traz demandas para serem resolvidas. E geralmente a maior parte dos alunos que tinham problemas de performance, de pegar dependência, de ter algum problema mais assim difícil de gerir, quando você ia puxar a questão mais profundamente, ele tinha algum problema familiar envolvido, de natureza familiar. E os alunos que têm uma estrutura familiar mais organizada, geralmente são aqueles que performam melhor, que geralmente não te procuram para resolver demandas. Então, assim, eu percebo muito isso, né? Porque há 20 anos, há 10 anos, enfim, há 15 anos, quando você vai cada vez mais para trás, esmiuçar as histórias de família, geralmente são histórias de superação,
de uma disciplina maior, de um respeito maior à figura do pai, à figura da mãe. Sim. De você ter um maior comprometimento com o horário, com os compromissos, que hoje você tem menos. Então, essa é a parte que eu acho que é a parte, digamos assim, ruim da coisa. Né? E a parte boa é que eu acho que hoje os alunos eles estão mais rápidos, eles são mais... eles conseguem absorver as coisas com mais rapidez do que a gente anteriormente. Porque as tecnologias te permitem Estão isso. hiperestimulados, né? Exatamente. Hoje, se o acesso à informação é muito absurdamente rápido, elevado. Né? O raciocínio está muito mais rápido, né? Até por essa enxurrada de informações. E aí a gente tem, sim, William, questões sociais, questões geracionais, né? Sim. E o que a gente já debateu aqui também é que, infelizmente, hoje, né, muitos jovens não admiram mais a trajetória dos pais. Eles não querem tem outros ter... ídolos, né? Exato. E eles não querem ter a vida que os pais tiveram. Nós, né, eu tenho 45 anos, a gente veio de uma geração que está adoecida aí pelo burnout. Muitas famílias desestruturadas, né, desunidas, uma questão social um pouco colapsada em relação a valores, pais ausentes em casa ou em casa e ausentes em presença. Então, a geração dos nossos pais, ela foi uma geração com mais presença, ela tinha menos estímulos. Sim. Então, às vezes era a mãe, que não quer dizer que não é para a mulher não trabalhar, tá? Mas às vezes muitas das mães ainda trabalhavam em casa, se dedicavam ali àquela rotina. Enfim, a gente tinha uma questão familiar de mais disciplina, e hoje a gente vê nessa geração recente essa questão assim, eu não quero mais a vida que eu vi meus pais tendo. Então, tá tendo uma disruptura de tudo. De valores mal estabelecidos, famílias, sempre a questão vai ser família, sempre a questão vai ser na história, na história daquele indivíduo, né? E a história nossa como indivíduos, ela é extremamente impactada pela nossa questão familiar. Então, sempre vai ser essa questão, né? A gente olha para a história. Isso, e eu acho que a pressão pelo sucesso profissional, financeiro, ela ampliou nos últimos 10 anos substancialmente. Por quê? Por causa que a rede social criou uma pressão de sucesso nas pessoas muito grande. O sucesso, porque eu preciso financeiramente estar muito bem, porque eu quero viajar, eu quero ostentar a minha viagem, que eu quero ter a casa assim, eu quero ter o carro assim. Então, as pessoas acabam se comparando sempre a quem? Elas miram as pessoas que estão muito acima. E, às vezes, é um exemplo A gente falava, esse, atualmente, é o referencial de líder desse povo. A gente falava que, antigamente, a grama do vizinho era mais verde. Você se comparava, assim, ao vizinho, ao primo, aquela rede que você conseguia observar. Agora, a gente observa o mundo inteiro. Isso. E aí esse nível de comparação ficou cruel numa esfera assim estratosférica. E aí esses jovens têm adoecido também emocionalmente. A gente está vivendo um momento muito delicado emocionalmente, né? Mas aí a gente percebe que tá vindo uma galera contra essa maré. Eu não quero mais essa vida. Os nossos pais prosperaram, muitos de origem muito humilde, de roça, né? Conseguiram crescer economicamente. E hoje em dia a gente vê também uma sociedade que tem mais dificuldade de prosperar. Assim, eu tô vendo que com esse salário de farmacêutico, enfim, eu não vou conseguir comprar o meu apartamento próprio, minha casa própria. Então, eu abdico. É desse jeito. Tá acontecendo um movimento que é muito doido. Eu acho que a gente... Por isso que eu falo, né? Os meninos brincam, eu falo que eu gosto de falar da geração Z. É porque eu treino equipes. Eu falo sobre o mercado de trabalho, sobre o futuro do que vai ser para todos nós. Em termos de oportunidade, em termos de crescimento, em termos de, né, dos empresários também. Ninguém constrói nada sozinho. Sim. E a gente hoje está recebendo essas pessoas no mercado. Daqui a pouco a gente vai receber as pessoas que estavam na pandemia. Pessoas que estão analfabetos, né? Assim, quantas pessoas... Você deve receber pessoas que estão chegando na faculdade que não têm o básico. Sim. Então, assim, tá tendo uma coisa... E a gente tem que estudar e olhar para isso, sabe? Sim. Eu acho que eu ainda estudo pouco essa questão, né? Eu vou muito pro comportamento humano,
Mas eu tenho que estudar mais essa questão geracional. Você falou da questão de que tem chegado alunos, basicamente, vamos dizer assim, são analfabetos funcionais, né? Você tem alguns dados aí pra você apresentar pra gente? Não tenho dados assim, matemáticos no método, mas eu tenho percepções do dia a dia, assim, né? Dados realísticos. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte... É lógico que você classificar toda uma geração como ruim ou medíocre é muito cruel e injusto. Lógico. Você tem pessoas muito boas, tem pessoas na média, tem pessoas que estão abaixo da média. Mas assim, o que eu tenho percebido nesses 20 anos, ou mais de 20 anos de vida acadêmica, é que o nível vem cada vez reduzindo mais. Eu estou falando isso pela universidade pública, tá? Pelo seguinte... Você tem coisas boas e coisas ruins que aconteceram ao longo desses últimos anos, né? Coisas boas... que é o quê? A universidade pública, nos últimos anos, ela tem permitido o acesso mais amplo e maior, né, às pessoas que têm uma renda menor. Né? E isso é muito bom. Eu acho que uma forma de você trazer justiça social para uma sociedade desigual, que é a brasileira, é você ampliar o acesso e melhorar o acesso ao ensino, tanto fundamental quanto superior. Mas o fato é que, no momento que você amplia muito o acesso ao ensino superior, de uma forma não muito bem dimensionada, o sarrafo ele baixa bastante. Quando o sarrafo baixa muito, a qualidade de quem vai ingressar também diminui. Mas eu não posso culpar quem está ingressando pela qualidade a quem que ele traz. Sim. É porque o sistema educacional brasileiro ele é construído de uma forma ruim. Por quê? O ensino superior ele tem um investimento muito maior do que o ensino fundamental. Então o aluno chega no ensino superior... ele consegue acessar, porque aumentaram o número de vagas, né? Os processos de seleção não são mais vestibulares, mas é o Enem, que é uma prova mais geral do que os vestibulares que antigamente cada instituição tinha o seu vestibular, né? Sim. Então antes o filtro para ingressar era um sarrafo muito mais elevado. Então só ingressava quem? As pessoas que tinham melhores condições financeiras para se preparar com bons cursinhos ou cursar boas escolas particulares. Então as pessoas chegavam no ensino superior com uma qualidade maior e performavam melhor. Hoje, como o acesso está mais universal, que é uma coisa boa, mas o sarrafo baixou, o aluno chega com muitas deficiências de formação de conhecimento. Exatamente. Então, ele começa a performar com muita dificuldade no ensino superior. Né? Então, a gente tem que, às vezes, talvez, tentar nivelar os alunos para depois eles poderem deslanchar. E isso é ruim para a formação de profissionais do mercado. É muito ruim, né? Porque, às vezes, o aluno chega com muitas dificuldades no mercado de trabalho. Então, esse é um grande desafio que nós temos no ensino público superior. E outra coisa que eu, assim, eventualmente falo para alguns alunos e falo para alguns colegas, que às vezes eu sou mal interpretado nisso, mas eu gostaria que ninguém tirasse de contexto a minha fala, né? Porque às vezes as pessoas fazem cortes, né, e tiram as falas de contexto. Eu digo o seguinte, numa sociedade você precisa de profissionais dos mais variados tipos. E não necessariamente todos precisam ser profissionais de ensino superior. Você tem muitos bons profissionais que são de nível técnico e são tão bem remunerados ou até melhor do que muitos de ensino superior. Você tem que ter profissionais de todas as competências possíveis. Imagine se todo mundo na sociedade é médico. Não vai ter farmacêutico, não vai ter nutricionista, não vai ter enfermeiro. Se todo mundo é engenheiro, mas ninguém é advogado. Então você precisa de profissionais de várias áreas de conhecimento e nem todo mundo está apto para cursar ensino superior. Se estabeleceu no Brasil uma cultura que todo mundo tem que ter um diploma. Gente, isso aí é um absurdo. Não existe viabilidade financeira para isso. Até porque depois você vai querer ter uma mão de obra também executor, não vai ter. Como é que você vai ter? Vai todo mundo com... Né? A sociedade precisa de pessoas diferentes para exercer essas funções diferentes. Né? Então, assim, e até porque, às vezes, uma pessoa que não tem o perfil para ensino superior vai estar lá ocupando uma vaga de uma pessoa que gostaria Exatamente. de... Né? Só para você ter uma ideia, matematicamente falando, o investimento do Brasil por aluno, né, no ensino superior é em torno de R$40 mil anual. Por aluno? Mais ou menos, por aluno, no ensino superior público, né? Sim. E no ensino fundamental é 8 mil. Então, assim, é um desbalanço muito grande. Então, essa diferença no valor investido é que faz com que os alunos da rede pública não tenham a melhor formação possível. 5 vezes menos. Exatamente, para chegar no ensino superior e performar bem. Não estou dizendo que tem que investir menos no ensino superior e mais no básico. Tem que equiparar isso, encontrar melhores valores. Porque assim, hoje o Brasil gasta do PIB em torno de 4,4, 4,5 com ensino, com educação. Né? O ideal seria gastar 10. Mas às vezes não é só o valor, é a forma como se executa esse orçamento. Né? O orçamento bem executado não tem que ser necessariamente um orçamento estratosférico. Sim. Né? Então isso tem que ser melhor dimensionado. Porque assim,
Dentro da universidade pública, às vezes se colocam alguns conceitos que eu até discuto com alguns colegas que eu discordo, que é o seguinte: o ensino público superior é gratuito. Gente, não é gratuito. Nada dentro da universidade pública é gratuito. Tudo é pago, né? Alguém está pagando. Alguém está pagando. Todos nós estamos pagando por aqui. Ninguém está trabalhando de graça. Exatamente. Então, eu costumo falar para meus alunos, o fato de você não pagar a mensalidade não quer dizer que isso aqui é gratuito. Né? Seus pais estão pagando, seus familiares, seus amigos, toda a sociedade está pagando. Então, assim, ele tem o compromisso de fazer um uso consciente daquele espaço, daqueles profissionais que estão lá para trabalhar em prol deles. Né? Então, assim, tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins. Eu acho que os valores precisam ser melhor cultivados nas famílias para que você possa performar melhor e ter uma formação melhor. Porque, assim, tecnicamente, os conceitos de formação de conhecimento, assim, o que você vai aprender, o que você vai executar depois, em qualquer lugar hoje do país, do mundo, você consegue acessar o conhecimento com o celular. Então, hoje, a pessoa não precisa sair de Macaé para estudar no Rio. Ela pode fazer medicina em Macaé numa pública, pode fazer farmácia numa pública, não precisa mais para campus. Sim. Né? Então, hoje, o acesso ao conhecimento é muito fácil. Eu acho que o que faz o profissional melhor formado são aqueles valores que você não aprende em sala de aula, né? Que a gente estava conversando aqui antes da nosso bate-papo ao vivo, né? Que são os valores de pontualidade, de você conseguir gerir uma equipe, trabalhar em equipe. As competências. As competências, aquelas valências que os livros não vão te ensinar. E essas valências você só vai aprender trazendo algumas coisas de casa, outras coisas você vai, na universidade, conseguir exercitar, conhecer, no convívio também fora de casa, enfim, na rua, no mercado, na academia, enfim, nos encontros e tudo mais. E isso eu costumo falar para meus alunos: aproveite as oportunidades que você tiver de fazer contato com as pessoas, em congressos, em treinamentos e em estágios, né? Que são os locais onde você vai construir redes de contato que podem te trazer oportunidades de trabalho. Né? Fazer a sua carreira deslanchar. William, seus desafios como gestor, no tempo que você esteve à frente lá da academia, você foi você era gestor, né, em todos os aspectos ali, financeiro e tal. Como que é essa divisão? Explica um pouquinho. Então, dentro do serviço público, quando você assume uma posição de coordenação de curso, por exemplo, tudo depende muito da instituição que você está, né? Vou colocar aqui, pela minha experiência pessoal, aqui em Macaé, né, nós somos um campus da UFRJ, mas do interior, né? Então, aqui, quando eu assumi a coordenação, a gente tinha um acúmulo de funções. Porque, assim, tecnicamente, um coordenador ele tem que só gerir questões acadêmicas, né? Grade horária, alunos, docentes. Mas, à época, eu acabava gerindo também questões administrativas, que são questões de docentes com férias, licenças, aquelas coisas todas, né? E também geria alguma coisa de parte financeira. Mas, assim, vou me ater mais à questão pessoal, né? Até estava conversando fora do ar contigo sobre isso, né? Existe uma diferença muito grande entre você ser um gestor de equipes no meio privado e no meio público. Né? Porque no meio privado... Com concursados, né? Concursados, né? Deve ser mais desafiador. Muito você ter um subordinado contratado dentro de uma empresa privada e concursado numa empresa pública, numa instituição pública, é muito diferente. Por quê? Numa empresa privada, você é o gestor, ou você é o dono, ou você é o gerente, você tem o poder da caneta para repreender ou para demitir. A pessoa está sujeita a uma performance, ao resultado que ela está entregando ali. E se ela não estiver dando esse resultado, a qualquer momento ela pode ser desligada. Encerra o vínculo, penaliza, né? Mas no setor público, não. Você tem uma série de questões a serem pontuadas, tem uma série de questões que são procedimentos, né? Que você tem que se atentar para eles. Até porque tudo que sair do esquadro pode gerar para você um processo. Enfim, você pode responder um processo disciplinar, uma sindicância, então você tem que ter muito cuidado. Então eu costumo dizer que você tem que ser muito institucional, mesmo que muitas vezes as suas emoções ali estejam afloradas, né? E assim, lidar com docentes é um exercício assim, tem que ter muita dosimetria. Por quê? Eu falo assim, no geral, eu faço até uma autocrítica sobre isso, porque os professores universitários, eles têm um ego um pouco mais elevado do que outras pessoas, né? Então tem uma piada que fala o seguinte: se você colocar 2 docentes universitários numa sala e fechar a porta, é capaz que a sala pode explodir, porque o ego é muito grande. Eu acho que isso se aplica mais a professores mais antigos, né? Porque os mais novos, eles têm mais maleabilidade para se relacionar com alunos e com outros colegas, né? Mas assim, o grande malabarismo da questão é assim: quando você tem muitos docentes dentro de um curso, ou de vários cursos que se reúnem, né, dentro de uma estrutura maior, você precisa gerir pessoas de diferentes procedências, diferentes formações, opiniões, inclinações políticas, enfim, tudo que você possa imaginar, né? E como tem essa questão um pouco do ego, né,
e o serviço público ele confere uma benesse que é a estabilidade, às vezes, por você fazer o convencimento do seu subordinado do momento a exercer uma certa função, você tem alguma certa resistência. Né? E às vezes você, na posição de gestor, você quer que as coisas sejam resolvidas com celeridade. E às vezes o ritmo daquele subordinado do momento não seja tão célere quanto o seu. Sim. Né? Como eu falei antes, toda pessoa te procura numa posição de gestão para que você resolva problemas. Ninguém vai te oferecer uma solução. Né? Então, quando o problema aparece, pelo menos o meu comportamento enquanto eu estive coordenador, eu queria resolver as coisas o mais rápido possível. Então, eu recebo, analiso, resolvo. Né? E quando a minha equipe não resolvia com aquela celeridade que eu gostaria, eu às vezes acabava intervindo e eu resolvia. E eu acho isso bom, porque resolvia, mas acho isso ruim, porque você tira a autonomia da pessoa de resolver aquela questão. Né? Mas no final, porque isso é uma forma de centralizar a questão, né? Se você, as lideranças elas podem ser de vários perfis, né? Você tem lideranças são mais centralizadoras e mais delegadoras, né? Eu acho que a mais delegadora é melhor, desde que ele consiga gerir equipe que ela resolve e trabalhe com uma forma fluida. Agora, quando aquela equipe não trabalha fluida e o gestor consegue centralizar e resolveu a demanda. Mas ele, por outro lado, faz o quê? Se sobrecarrega. Aí entra o burnout lá que tu comentou, né? Então, assim, esse equilíbrio é muito complexo. E por que essa roda gigante é complexa? Da forma de tratar com seus subordinados naquele momento. Porque em um dado momento, na vida pública, você pode estar na posição de chefia de um colega. Mas pode ser que daqui 2, 3 ou 4 anos, essas posições se invertam. Você pode ser o chefiado e seu colega ser o chefe. Então, se você não conseguir manter uma relação amistosa, ou pelo menos institucional. Né? Existe uma grande possibilidade de você ser perseguido, de você ser, de certa forma, intimidado, barrado, ter uma demanda não resolvida. Bastante desafios, né? É muito complexo. Isso aí tem que ser, é uma gestão assim. Eu digo o seguinte, dentro do seu trabalho, seja ele privado ou público, você vai ter pessoas que são suas colegas de trabalho, que você tem uma relação naquele momento ali do seu dia, e pessoas que você tem amizade de fato, né? Que você leva para sua vida realmente fora do trabalho, né? Mas isso é uma minoria, certamente, né? Mas tem que buscar sempre ser o quê? Institucional, por mais que seja difícil, né? William, eu costumo ensinar uma frase para líderes, é que em uma empresa nada é pessoal, tudo é processual. Não é uma questão pessoal com você. Simplesmente a gente precisa que aquele processo seja executado. Mas não é pessoal. A gente tem nossas afinidades e ali naquele lugar não é... Você não tem que prestigiar ninguém porque é seu amigo. Então, não é pessoal, é processual. E eu falo, repitam como um mantra essa frase para os seus liderados, porque as pessoas têm que entender isso, têm que entrar na cabeça delas. Porque elas acham muitas vezes, né, principalmente pessoas com nível de consciência menor, às vezes falam assim, é pessoal, está implicando comigo. Não é, meu amigo, é processual. É que nós somos seres emocionais, né? Sim. E para racionalizar, às vezes, é difícil. Pois é, por isso que eu falo, traga isso como um mantra, repita, seus funcionários têm que entender e você tem que ser processual. Né? Exatamente. Agora, William, e os seus próximos desafios aí, suas perspectivas para o futuro? Bom, depois de exercer a função de coordenação do curso, eu também exerci, ao mesmo tempo, uma função de vice-direção no Instituto. Eu acumulei cargos, né? Então, foi um tempo bem, assim, digamos, recheado de atividades, né? Quando você assume uma posição dessa, a sua vida acadêmica enquanto sala de aula, ela diminui um pouco, né, a sua assiduidade, mas diminui muito a sua questão de atuação no laboratório para quem produz ciência, quem produz pesquisa. Sim. Um professor de universidade pública, ele tem que performar em 3 áreas. Ele tem que dar aulas, que é a parte de docência, que é a parte de ensino, que é estar em sala de aula, que é digamos, a função principal, né? Sim. Tem que exercitar a questão da pesquisa científica, que é produzir conhecimento, orientar alunos, né, produzir trabalhos, artigos científicos, né? Alguns trabalham em espaço laboratorial, fazendo experimentos, e outros trabalham em questões mais bibliográficas, pesquisas, enfim, em campo. E outro tripé é a ação extensão, que é uma ação assim, menos assim, conhecida do público, que é desenvolver ações que fazem o quê? Que promovam o contato do meio universitário, seja ele corpo docente ou os alunos, em ações com a sociedade em si. Então, é fazer com que a universidade ela saia dos seus limites e visite escolas, instituições, rádios, enfim, hospitais. Basicamente é uma missão, né? Isso, sair missão. Porque assim, a universidade, por muito tempo, ela se colocou num pedestal, ou ela se fechou dentro de cercas, de muros, em que ela fosse, como se ela fosse a única detentora de conhecimento.
E muitas vezes as pessoas de fora da universidade elas têm condição, pela sua experiência de vida, de fornecer novas experiências e formas de ver o mundo que não são da universidade. Então essa troca de sair da universidade para conhecer a realidade local também é uma das ações dos professores. Então eles têm que performar nas 3 áreas para poder progredir a carreira também, né? Não ficar estagnado. É claro que assim, algumas pessoas são ótimas pesquisadoras, mas não são tão boas extensionistas. Às vezes elas são excelentes em sala de aula, mas não vão tão bem na pesquisa. Porque assim, você jogar bem em todas as frentes também é muito difícil. Qual área você gosta mais de atuar? Eu gosto muito, assim, vai ficar meio estranho falar isso, mas assim, eu fui me moldando ao longo do tempo, né? Eu sempre gostei muito da sala de aula e muito da pesquisa, porque eu vivenciei muito na minha formação acadêmica isso, e a extensão sempre ficou muito escanteada, assim, digamos, né? Mas com o passar do tempo eu comecei a gostar muito da extensão, né? Um evento que a gente promove lá na faculdade, eu acabei capitaneando esse evento, a gente chama de Semana de Ciências Farmacêuticas, que até fizemos a 5ª edição a semana passada, né? Então é uma semana acadêmica que a gente traz profissionais da área de farmácia, não só de Macaé, da região, mas traz do Rio de Janeiro, traz de São Paulo, aí traz pessoas de outras instituições do município para participar desse evento. Então é um palco de exposição de profissionais de muito sucesso, de outros setores, do mercado principalmente, porque o aluno ele gosta de ver coisas fora da academia também. Ele quer ver coisas do mercado, quer ver gente que fez sucesso, que está financeiramente quer ver os bem, exemplos, né? Bons exemplos, para se mirar nesses exemplos. Né? Legal. Os cases é a palavra, né? Os cases. Então, nesse evento, a gente traz pessoas de fora, de Macaé também, que é importante ter esse público local. Sim. E faz um evento de extensão. Então, esse evento já está realizado há 10 anos, a gente faz esse evento. Ele faz a cada 2 anos, é bianual, né? Inclusive, o Vitor é um dos patrocinadores do nosso evento. Obrigado, Vitor, pela moral financeira aí. O Vitor é um grande parceiro nosso também, né? E a gente abre campos de estágio com essas pessoas, manda alunos para fora. Então, assim, é um espaço muito interessante e faz parte da extensão, né? Então, é uma forma de dar visibilidade para o curso de farmácia, para o UFRJ, né? Para outros cursos que queiram participar desse processo também. E tem outras ações de extensão de outros professores também, diversas formas aí que tangenciam a farmácia. Porque a farmácia, as pessoas que não são do meio, elas têm uma visão. Qual a visão da farmácia? A farmácia é aquele estabelecimento que eu vou lá comprar remédio, comprar medicamento. Mas não sabe que o farmacêutico é um profissional que está envolvido em toda a cadeia produtiva, desde conceber uma molécula química que pode virar um medicamento, que tem que formular, fazer uma forma farmacêutica, que tem que ir numa caixinha, que tem que ter informação, que vai ter a pessoa na farmácia para te vender, a pessoa na indústria que vai produzir, supervisionar, que vai trabalhar com a parte estética, que vai trabalhar com a parte de atenção farmacêutica no hospital, enfim. Tem uma série de campos que a farmácia pode atuar e que, às vezes, a sociedade não tem a noção do papel social e de saúde que o farmacêutico pode desempenhar na sociedade. Muito, muito, muito relevante, né? Então, a farmácia é um curso de muita valência, né? Que ele consegue transitar entre várias áreas do conhecimento. Então, assim, a importância da gente ter a informação a favor das pessoas, né? Em relação à área da farmácia.